E hoje o almoço foi aqui nesse restaurante 5 estrelas. Dá uma olhada aí na foto, como é que foi o almoço, o cardápio. Essa é a vida do empreendedor. E hoje aqui, ó, quem está me acompanhando nem sempre a gente consegue tempo para parar em um restaurante ou em algum lugar. Hoje a gente parou aqui na estrada, estamos aqui a caminho de uma outra obra para fiscalização e abrir uma nova etapa de trabalho. Por questões de horário, tomamos um lanchinho, paramos o carro aqui e vamos seguir. A vida de quem empreende é mais ou menos assim. Tem dias que você vai estar no hotel 5 estrelas, tem dias que você vai estar no hotel com 1 estrela, tem dias que você vai ter que dar um jeito de se aninhar no carro mesmo, tem dia que você vai conseguir estar num restaurante, tem dia que você vai comer na estrada, tem dia que você não vai nem comer. É a vida do empreendedor. E hoje com a melhor companhia, sempre na melhor companhia, com a minha esposa, na nossa empresa. Segue aí mais um pouquinho da nossa rotina, falando sobre empreendedorismo, aprendendo a empreender. E eu percebi aqui que você ainda não se inscreveu no canal. Então o que você está esperando? Se inscreva aí para receber as notificações. E isso nos motiva a continuar gerando conteúdo. E agora então vamos seguir com o vídeo. Aí enquanto a gente dá uma pausa aqui, ó, então a gente vai resolvendo aqui as questões, sempre com o celular na mão, resolvendo aqui as questões mais burocráticas, as questões que dá pra gente resolver aqui através da internet. A internet ajuda bastante, né? Então a gente consegue resolver muita coisa burocrática aqui através do celular. Mas enquanto a gente dá uma pausa, toda pausa a gente tenta otimizar o tempo, para não gastar tanto tempo fora de casa. E principalmente não dormir fora de casa. As distâncias que a gente percorre aqui, elas são muito grandes aqui na nossa região e para o nosso modelo de trabalho. Então a ideia é sempre sair muito cedo, fazer o máximo possível, produzir o máximo possível naquela região e viabilizar as outras regiões para que não parem. E conseguir voltar para casa e dormir em casa. Isso é muito bom, é uma coisa que a gente tenta o máximo possível. Nem todas as viagens a minha esposa consegue vir comigo, agir, mas sempre que é possível, sempre que dá, ela está comigo. Então quando eu preciso, por exemplo, dormir em outra cidade, passar mais de um dia ou mais de 2 dias, aí ela vem comigo pra gente estar junto. Mas a ideia é sempre conseguir fazer esse bate e volta, né? Porque nada melhor do que estar em casa. Então, vamos seguir aí mais um dia empreendendo aqui no Nordeste brasileiro. Vamos que vamos! Bom, pessoal, depois de alguns bons quilômetros e algum tempo de estrada, paramos aqui para ajudar no rosto, paramos no posto para ir no banheiro, tomar uma água. E já estamos na cidade de construção que nós estamos executando. E vamos lá, vamos seguindo. Às vezes é isso aí, às vezes é escritório, às vezes é casa, às vezes é estrada, mas essa é a vida do empreendedor. Vamos seguindo com a gente aí. Aí, pessoal, como empreendedores que também trabalham de cidade em cidade, a gente fica bem de olho aí no preço dos combustíveis. Eu não sei porquê, mas muda absurdamente. Por que eu falo sobre a questão de combustível? Pode parecer algo simples, mas você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. E aí a questão de poucos centavos pode fazer uma diferença grande lá no final do mês, lá no final do trimestre, lá no final do ano. E todo empreendedor, ele precisa ter uma meta, um foco, um objetivo, um lugar em que ele quer chegar. Seja para a empresa, seja para o crescimento pessoal dele. Eu sempre digo que o crescimento da sua empresa depende do seu crescimento. O crescimento do seu CNPJ, ele também depende do seu crescimento como CPF, como pessoa física. A sua mente precisa expandir, você precisa buscar mais entendimento, mais conhecimento, fazer novas amizades, pessoas que agreguem ao seu negócio, à sua vida pessoal. Então o que nós buscamos? Uma liberdade financeira. Isso é algo futuro. Hoje nós estamos construindo isso. E para construir uma liberdade financeira, às vezes uma economia tola, sem sentido, uma economia sem um fundamento, uma economia sem um foco, você acaba perdendo a vontade disso. Eu vou economizar para quê? Mas se eu sei que eu quero, por exemplo,
economizar aqui, lucrar algo um pouco, ter um pouco mais de lucro aqui, para poder aplicar em algo que em um futuro me dê uma liberdade financeira, por que não fazer isso agora? Porque senão a gente só vai vivendo, gastando, sem olhar preço, sem ter essa mínima preocupação sobre isso aí. Então eu não estou falando de quem já tem a vida totalmente estabelecida, já é um mega, super, hiper milionário. A maior parte das pessoas, na verdade, do nosso país, que estão aí na luta, seja no CLT, seja num trabalho formal, ou seja num trabalho informal, empreendendo, as pessoas estão na luta. Então a gente precisa ter esse foco, esse cuidado, ter essa visão de mais economia, um controle financeiro maior, mas visando também a algum sonho, um objetivo, um propósito maior. No nosso caso, é a nossa liberdade financeira, que ela está sendo construída, e para ser construída a gente precisa ter esses cuidados também. Bom, a gente já chegou aqui na obra, estamos retirando aqui um pouco do material, vamos deixar aqui na nossa casa, que serve de almoxarifado, né? Então todo o nosso material ele fica aqui, ó, nesta cidade. Então nós temos aqui cimento, nós temos aqui granilite, nós temos ali mais um restante de forro, argamassa, nós temos revestimentos, né? Madeiramento de toda a parte de cobertura, nós temos zinco, aqui nós temos toda a parte de acabamentos, né? Que são aqui vasos, que são revestimentos, tinta, porcelanato, portas. Então tudo isso a gente guarda aqui. Normalmente nós vamos à cidade, nós alugamos a casa e aí nós então colocamos o material nesse estoque, formamos um estoque. Esse aqui está o Nenta, um dos nossos funcionários aí, né, Nenta? Trabalhando aí. Nenta hoje está meio apaisana porque nós estamos retornando, né, Nenta? Vamos começar novamente aí uma segunda etapa da obra aqui. E só mostrando rapidamente para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Como eu disse, nós temos uma construtora, Atos Construtora, e aqui então essa é uma das nossas obras. Aqui nós fizemos aqui toda a parte de construção aqui desses blocos. Aqui, isso aqui é um colégio, então agora a gente está num processo aqui de lixamento e pintura, acabamentos aqui, que vai ser um laboratório. O pessoal saiu todo mundo aqui para almoçar, então aqui a gente fez forros, toda a parte aqui de pisos, revestimentos, selador, agora a pintura de esquadrias aqui também. Isso aqui vai ser um outro laboratório. Então aqui já tem os arranques das bancadas do laboratório de informática. Então a gente tem aqui o piso. Enfim, aqui já fizemos toda a parte de cobertura, telhado. Aqui vai ser um laboratório de ciências. Nossa turma toda está em horário de almoço. Vamos lá. Nós temos aqui os nossos andaimes. Aqui nós temos os insumos, né? Brita, bloco, telhas. Aqui a gente comprou essa caixa d'água de 5 mil litros porque aqui a cidade aqui ela não dispõe de água, então a gente precisa carregar aqui com caminhões pipa. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, né? Aqui tem muito entulho que saiu. Então aqui essa frente ela foi toda refeita, né? Não era dessa forma. Se eu tiver aqui uma foto de como era, eu vou postar aí para vocês verem. Então a gente já colocou todo esse gradil aqui na frente, fizemos aqui esse novo portão, esse muro, fizemos ali já a estrutura e padrão de energia da subestação de energia aqui, para depois vir a climatização, os ar-condicionados. Então toda essa parte aqui agora vai ser reformada, essa daqui construída, essa daqui toda reformada. Isso aí é um dos trabalhos que temos aqui, que a nossa empresa executa aqui no Nordeste do país. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque depois eu quero falar um pouquinho sobre como chegamos até aqui como empresa e como começamos essa empresa. Retornando aqui, pessoal, já fizemos aqui toda a parte de distribuição de funções, frentes de serviço aberta. Agora retornando já em casa, já aqui na garagem de casa, terminamos mais um roteiro de viagens hoje, segunda-feira, e hoje nós fomos então para a primeira obra a ser fiscalizada e obviamente abrir frentes de trabalho
aqui na nossa empresa para essa próxima quinzena. Por que eu lhe mostrei um pouquinho do nosso trabalho? Porque dentro da visão empreendedora, o empreendedor ele precisa aprender, ele tem que ter uma disposição para aprender. Ele não precisa ser o melhor, o mais inteligente, o mais capaz, mas ele precisa ter uma inclinação a aprender coisas novas, aprender novas habilidades, principalmente liderança, negociação, inteligência emocional, inteligência para lidar com as situações, para gerir crises que sempre acontecem, aprender a lidar com pessoas, porque todo negócio é feito de pessoas. Então você precisa aprender a lidar com pessoas, seja um produto, seja um serviço que você esteja oferecendo. E por que eu lhe mostrei hoje um pouquinho da nossa rotina? Como eu disse, nós temos uma construtora. O primeiro desafio que eu me deparei foi conversando com um engenheiro. E eu não sou formado em engenharia, eu não tenho formação em engenharia, eu não sou de exatas. E nessa conversa ele disse algo parecido com isso. Olha, você vai precisar fazer determinado trabalho, eu preciso que você faça um balanceamento estrutural a partir dos projetos. Tranquilo para você? E eu olhei e falei, tranquilo, pode deixar que eu faço. E eu não tinha a menor ideia do que era um balanceamento estrutural. Eu não sou, como eu disse, da construção civil. Saindo daquela conversa, eu fui primeiro me orientar com quem entende, com pedreiros experientes, com um engenheiro que me ajudou e me ajuda demais. E eu fui aprender sobre aquilo. Eu me recordo que em um feriado eu fiquei mais de 16 horas ininterruptas assistindo a alguns vídeos e cursos no YouTube, de graça. Tá lá, informação, assim como essa que eu tô passando para você, pessoas que eles lançam no YouTube, eles põem no YouTube informação, conhecimento, experiência, e eu fui aprender o processo construtivo do início da fundação até a parte de acabamentos, cobertura, para conseguir conversar, para conseguir ter a mesma linguagem, conseguir entender e ser compreendido dentro desse universo da construção civil. Todo mundo é apto a aprender. Às vezes a gente é meio preguiçoso para algumas coisas. Então nós perdemos boas oportunidades de empreender porque a gente acaba sendo preguiçoso, falando assim, eu não sou disso, não nasci para isso, e a gente acaba se acomodando. A Gi, minha esposa, que vocês viram um pouquinho antes, já tá dentro da casa ali, já foi prender os cachorros, a gente foi prender os cachorros para não saírem para a rua. Ela, por exemplo, ela aprendeu muito sobre finanças. Ela faz toda a parte de contabilidade, a parte financeira da nossa empresa, ela que controla os números. Eu atuo mais nas frentes de operação, montando equipes, consolidando contratos, processos de negociação, em mesa de negociação, quem vai sou eu. E ela fica na parte financeira e quando não, viaja comigo em algumas situações, algumas visitas mais técnicas e por aí adiante. Então, nós dois não somos, ou não éramos, pelo menos, da área de construção civil. Mas então a oportunidade apareceu e o que a gente fez? A gente aprendeu, a gente continua, na verdade, aprendendo. A gente faz curso, a gente busca informações, a gente troca muita experiência. Isso é muito bom, esse networking, essa troca de experiência, essa consolidação de amizades, isso nos ajuda muito. Nossa rotina, por exemplo, eu acordo 6h30, 7 horas da manhã, faço um café, aí nós sempre iniciamos o dia com um devocional, eu e minha esposa. Então nós tiramos um tempo para falar com Deus, ler a palavra de Deus, dialogar, conversar, aprender sobre aquela palavra, aquele versículo, aquele capítulo, aquela experiência que a gente quer tirar dali para a nossa vida. Tiramos esse tempo precioso, então vamos para os trabalhos. Ligo o celular. Hoje, por exemplo, eu tive em 2 obras, uma inclusive essa que vocês viram, alguns problemas da operação. Nós estamos retomando as atividades e infelizmente eu perdi alguns prazos por falta de comprometimento de algumas pessoas que terceirizaram o serviço para a gente. Então eu precisei pessoalmente ir lá para resolver
esse problema. Então, logo de manhã, logo nos primeiros horários, eu já precisei fazer alguns ajustes na operação, fazer alguns ajustes de execução, negociar com a engenharia, negociar com a fiscalização. Então, um processozinho chato, um processozinho que você conversa com um, conversa com outro, troca equipe aqui, troca alguém ali, troca fornecedor aqui, prestador de serviço ali. Depois disso, pegamos a estrada, 200 quilômetros aproximadamente para ir, 200 para voltar. Então, no meio do caminho, por conta de horário, a gente parou, lanchou ali, ela esquentou um pão de queijo, a gente levou uma garrafinha de café e paramos no meio do caminho, e ali foi o nosso almoço hoje. Agora são 4 horas da tarde. Então eu preciso ainda tomar um banho para dar uma acordada aqui, e aí eu vou fazer alguns trabalhos administrativos, e depois disso eu preciso ainda alinhar algumas etapas para amanhã. Amanhã já é uma outra cidade. Então você percebe, eu queria muito abandonar a parte operacional, mas é impossível. Se você abandonar, se você desleixar na sua parte operacional, você acaba perdendo a qualidade daquilo que é o coração da sua empresa, do seu negócio. Então não dá. Empreendedor, ele literalmente trabalha e trabalha muito, salvo raras exceções que tem por aí, e principalmente os grandes gurus da internet que dizem para você que você faz um negócio aqui, esquece, vai viver sua vida que você não precisa nunca mais. Para mim não funciona muito bem, pelo menos para mim, para uma parcela das pessoas, os pequenos empresários, os empreendedores, os comerciantes que eu conheço, não é muito assim. Às vezes eles estão muito focados dentro da empresa. Claro, a gente não vai falar aqui sobre exponencialidade, sobre crescimento, isso fica para um outro vídeo, em outro momento. O que eu quis dizer para você basicamente nesse vídeo é: se você tem ali o desejo de começar alguma coisa, se você tem o desejo de começar um negócio, se você quer empreender, ainda que você não tenha todo o conhecimento, ainda que você não tenha toda a bagagem que é necessária, mas se você tiver um coração ensinável, se você tiver a disposição de aprender, sem sombra de dúvidas, por mais que você acerte algumas vezes, tropece em outras, acerte em outras, erre em outras, mas esse processo de aprendizado, ele não é perdido. Isso vira algo valioso na sua vida, isso vira experiência de vida. Então vai fundo, vai com medo mesmo e aprenda a empreender, aprenda números, aprenda as coisas que você acha mais chato, porque no final das contas isso vale muito mais a pena. No nosso caso, nós queremos construir a nossa liberdade financeira. Por isso hoje nós estamos trabalhando muito, muito e muito.